O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12. Deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa em que vocês entrarem, fiquem aí. E daí só partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sair daquela cidade, sacudi a poeira de vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebrando a memória de São Pio de Petrolcina, ela faz uma coisa que é bacana na nossa vida de cristão, que a gente pode chamar de efeito reversível, no sentido que a vida de Padre Pio é modelo para ler o Evangelho. E a palavra de Deus, o Evangelho, é modelo para ler a vida de Padre Pio, ou seja, a nossa vida. No Brasil foi desenvolvida aquele método de leitura bem bacana na década de 80, 70, 80 e 90, que hoje a gente vai chamar de Lexio Divina, mas ela tinha um sentido bem bacana porque ele fazia esse método reversível. Eu leio a Bíblia para iluminar a minha vida, eu conheço a vida para iluminar as Escrituras. Ou seja, vida e palavra estão mutuamente implicados. Quem tem pouco conhecimento da vida dificilmente saberá ler a palavra de Deus. Quem tem pouco conhecimento da palavra de Deus dificilmente alcançará uma vida alegre, feliz, justa, boa e verdadeira. Então é nesse sentido que Padre Pio continua sendo, como todos os santos, um modelo para a gente refletir, meditar melhor a palavra de Deus. E é bonito hoje a leitura porque ela é um texto de sabedoria, uma maneira de viver, onde a palavra o justo e verdadeiro caminham juntos. De uma forma que a gente pode olhar hoje na sociedade, né, a dificuldade de relacionar o bem e o verdadeiro, né? Muitas vezes, para ser verdadeiro, as pessoas não sabem mais ser boas. E muitas vezes as pessoas, para serem boas, não conseguem mais serem verdadeiras. E a palavra de Deus nos ilumina que essas duas qualidades do homem bom, do homem justo, do homem cristão, não pode separar. Ser verdadeiro e ser justo caminham juntos. E a primeira leitura então diz para nós como é que a gente faz isso, né? O autor sagrado aqui, do provérbio, sabedoria, ele vai nos instigar a buscar uma vida que não ceda à mentira, à falsidade. E aí ele faz um pedido, ele diz assim: Senhor, somente 2 pedidos eu te pedi. A primeira está ligada com a verdade. Para alcançar o bem eu tenho que descobrir o que é o bem. Não há como fazer coisas boas se eu não tiver na verdade, ou seja, se eu não souber ler a verdade. Então a verdade é uma capacidade que se desvela diante de nós, que se revela, né? Que se mostra, que se manifesta. Tem pessoas que não sabem ler a realidade, por isso não alcançam a verdade. Né? Aquelas pessoas que são ingênuas, a gente na vida é ingênuo, por isso que a Bíblia supõe maturidade, vivência, experiência. Se você não tem isso, facilmente você vai ser ingênuo, vai ser enganado, né? Só que o excesso da malícia faz perder a santidade também, né? Tem pessoas muito vividas, maliciosas, que acabam fazendo coisas ruins, que afastam do Senhor.
Então veja que para que a gente esteja perto de Deus, e é bonito isso na leitura de Provérbios, é que a motivação para ser verdadeiro e justo não é somente uma dimensão da maturidade humana, da sagacidade humana, né? Um homem sagaz, um homem esperto, um homem maduro, dificilmente ele vai cair em ladainhas, em mentirinhas, mas isso ainda não é aquilo que define a qualidade do homem verdadeiro e justo, conforme o coração de Deus. O sentido profundo dessas duas qualidades está numa coisa que o próprio texto sagrado diz, que é construir e reconstruir a própria vida junto de Deus. Portanto, a motivação de ser verdadeiro e ser justo está na qualidade de não lesar a nossa comunhão com Deus, a nossa relação com o Senhor. Então, como eu disse, muitas pessoas são maduras, sagazes, espertas, maliciosas, mas nada disso ainda qualifica o homem conforme o coração de Deus. O que nos faz ser conforme o coração de Deus, verdadeiro e justo, é nossa vontade de querer estar unido ao Senhor, de querer buscar o Senhor, de querer viver no Senhor. E veja então que isso é algo permanente, algo que não acaba. Cada dia temos que levantar com aquele coração de Agostinho, né? Senhor, fizeste-nos para vós, mas nosso coração está inquieto, porque ele ainda não repousa em vós. O coração do cristão ele tem que ser um coração inquieto, no sentido de que ele não deve se acomodar. Quando nos acomodamos, perdemos a relação com a verdade. Passamos a julgar, passamos a pensar que os nossos critérios, nossos juízos são verdadeiros, e aí machucamos as pessoas. Muitas vezes a gente confunde, né, o primeiro momento da nossa fé, lá atrás, aquela experiência bonita, boa, e a gente acha que aquela experiência tem que governar a vida toda de uma comunidade. E às vezes a gente emperra o processo do crescimento de uma comunidade. Aquela experiência é somente um modelo que nos inspirou a buscar mais o Senhor. E essa busca é interminável enquanto o nosso coração, como diz Agostinho, não repousar nele. Então o critério da verdade cristã, judaica, é não possuir a verdade. Santo Agostinho chega a dizer, né? Se tu compreendes, não é Deus. Ou seja, compreender, né? Complexos, significa abraçar uma coisa, agarrar uma coisa e não se separar dela. Santo Agostinho diz que esse modo de prender Deus como se prendesse um objeto na mão é injusto. A gente não pode segurar Deus. A cada dia Deus vem de uma maneira diferente. Se a gente pegar seriamente o Evangelho, Jesus vem nos pobres, vem nos mendigos, vem naquilo que é paradoxal à nossa forma de ler Deus. Vem no estrangeiro, no estranho, no diferente. Ou seja, o tempo todo Deus no Evangelho está nos provocando a encontrá-lo como verdade que põe por terra as nossas falsas verdades. Por isso, então, a primeira leitura vai dizer para nós, eu te peço a primeira coisa, Senhor, me afaste da mentira e da falsidade. E a pior mentira e falsidade não está fora, está dentro de nós. Quando nós tomamos o nosso juízo como absoluto, quando nós tomamos as nossas verdadezinhas como únicas, e aí a gente passa a medir a vida do outro, a julgar a vida do outro a partir dos nossos critérios. Por acaso, diz o profeta Isaías, meus julgamentos são os vossos julgamentos? Meus juízos são os vossos juízos? Acaso não sabeis que eu fiz tudo e não sou feito por nada e por ninguém? O profeta está nos inspirando, instigando, né? Que a gente nunca se acomode com uma mentalidade que acaba com Deus, que acaba com o próximo. Então, o primeiro critério para o homem vivenciar o sentido profundo da palavra de Deus
é todo dia descobrir a riqueza desse evangelho na leitura da palavra e da vida. Como eu disse no início, né, o método reversível. Eu leio a vida para entender a palavra. Eu leio a palavra para iluminar a vida. A partir dessas duas dimensões, eu me amadureço como um homem verdadeiro, porque eu cresço na leitura da palavra de Deus. Eu aprendo a ler e a amadurecer na palavra, porque eu aprendo a saber ser verdadeiro com os irmãos. O segundo critério, ele vai pedir de ser um homem justo. Bonito, né? Isso aqui na palavra, verdadeiro e justo. São duas coisas distintas, mas que estão unidas. Tá? A Bíblia está unida. Não pode ser justo sem ser verdadeiro, não dá para ser verdadeiro sem ser justo. Mas aí na segunda parte é bacana, porque ele vai dizer assim, o que significa ser justo? E aí vem a humildade do homem de Deus. O homem de Deus sabe que tem que pedir coisas para Deus. Então ele diz, a segundo pedido, Senhor, ele diz, eu não quero nem riqueza em abundância, nem miséria ou pobreza em excesso. Por que essas duas coisas o homem sábio e justo quer evitar na sua vida? Pobreza em demasia e riqueza em abundância. Por que ele quer evitar? Um homem muito rico tem o perigo de cair no orgulho, na arrogância e se torna cego. Como diz o profeta Isaías, citando o homem soberbo, né? O homem prepotente, eu enchi minha barriga. Para que eu preciso de Deus? Veja só, essa passagem de Isaías foi para dizer que muitas vezes a arrogância nos dá a impressão falsa de que a vida se satisfaz com os bens materiais. A riqueza ela pode até trazer a sensação de preenchimento, né, das necessidades básicas. Você pode viajar, você pode comer boas comidas, você pode viajar ao mundo, mas nada disso é critério de ser feliz. Portanto, o homem justo, ele é medido, o homem justo se mede pela capacidade de ser feliz. O excesso de riqueza rouba-nos a felicidade, porque nos leva ao orgulho, à arrogância. E a gente sabe que dentro de uma família, por exemplo, muitas pessoas que se tornam ricos se separam dos amigos, se distanciam dos familiares, se torna arrogante, acha que tem um rei na barriga. Então veja que o homem justo, ele não quer nem o excesso de riqueza, nem a pobreza em demasia. Ah, não, então eu não quero nada. Não, ele pede o pão cotidiano, que não falte o necessário, a justa medida, a virtude que está no meio entre o excesso de riqueza e a pobreza em demasia. Por que ele não quer pobreza? Já outro critério. Lá em Isaías vai iluminar. Também Isaías é fantástico. Ele vai dizer assim que o homem muito pobre, ele corre o risco de desonrar Deus. Como? Ele passa a roubar. Infelizmente, né? Ele passa a matar. Gente, eu não estou falando aqui de uma pobreza sociológica, tá? Estou falando de uma pobreza de miséria mesmo, onde a pessoa não tem mais nada, entendeu? E muitas vezes corre o risco de cometer coisas ruins, né? Pela falta de tudo. Os grandes filósofos vão dizer, né, que o rei do mundo é a barriga. Quer conhecer um homem, não dê poder. Deixa passar fome. E aí a gente vai saber. Então, a pobreza em excesso também ela é perigosa. Ela pode criar revoluções, guerras, né? A maioria das guerras, gente, nasce da pobreza, nasce da miséria, nasce da exploração. Se a gente pegar, né, todas as grandes revoluções do mundo nasceram quando economias se quebraram, quando as pessoas estavam passando miséria. Então aí, veja que o homem justo é um homem que sabe pedir o necessário. Todos os dias temos que pedir o necessário, porque tanto o excesso da riqueza quanto o excesso da pobreza pode lesar nossa experiência com Deus.
nosso amor a Deus. Iluminando com a vida do nosso Senhor Jesus, né? Bonito no momento da agonia, do horto das oliveiras. Agon significa luta. O cristão ele tem que lutar o tempo todo para subordinar sua vontade à vontade de Deus. Lá na agonia Jesus diz: Pai, afasta de mim este cálice. Mas em seguida ele diz: não se faça minha, mas a tua vontade. Veja que também a motivação de Jesus está na qualidade de sua relação com o Pai. Todo pedido a gente pode fazer, mas desde que ele seja feito e iluminado pela nossa relação com Deus. Santo Inácio vai dizer na regra do discernimento, né, espiritual, que nós devemos nos afastar tanto quanto das coisas quando elas nos afastam de Deus. E devemos nos aproximar das coisas tanto quanto elas nos aproximam de Deus. E ele usa essa expressão tanto quanto para medir a qualidade de nossa relação. Muitas vezes coisas demais podem nos afastar do Senhor. Muitas vezes coisas de menos também podem nos afastar do Senhor. Então o homem justo é o homem que sabe praticar o bem no momento certo, da maneira certa, com as pessoas e do jeito de Jesus, unindo-se a Deus. E Jesus vai alertar os seus discípulos na leitura de hoje, né? Que se eles querem viver essa busca de Deus, como fez Padre Pio e tantos santos, eles não devem ficar preocupados com o que comer, nem o que beber, nem com a roupa que devem vestir ou levar, mas a única preocupação deles deve ser a missão, o amor ao Senhor, a relação com Cristo. Como é triste, né, quando o nosso olhar está mais voltado para o estético, para o exterior, para o modo de vestir de um padre, para o que ele faz, e a gente esquece de ver a dimensão mais profunda, o amor ao Senhor. Esse é o detalhe que a gente precisa descobrir diariamente, né? Então esse evangelho é bonito, porque no fim, a tônica desse evangelho é a cura do coração. Aonde fores, curai os enfermos, curai os doentes. Ou seja, quem quer ser discípulo também tem que ser missionário. E isso cabe a todos nós. Se somos discípulos aqui do Senhor, temos que levar uma palavra que cura os nossos irmãos lá fora. E para isso a gente não pode viver esses excessos, nem da pobreza, nem da riqueza, mas diariamente pedir no Pai Nosso o pão cotidiano, o pão da alegria, o pão que nos fortalece diariamente, o pão que nos abre a esse futuro de Deus e com Deus, o pão de nossa união com o Senhor, o pão da gratidão, o pão da Eucaristia, o pão que nos ensina a agradecer diariamente, porque tudo é dom, e o que eu faço é resposta do que eu recebo. É essa dimensão profunda desse Evangelho. Quando a gente descobre essa sabedoria e essa forma de viver justamente, a gente descobre que Deus está no fundamento do nosso existir, né? Então vamos pedir isso. Como eu disse no início, eu também termino com isso. A vida do Padre Pio não é diferente da vida dos santos, mas nos ensina a, olhando para a vida dele, reler o Evangelho. E ao ler o Evangelho com esses olhos, reler a nossa vida e progredir e crescer, né? A igreja tem chamado a atenção bastante no Brasil essa expressão forte, né? Discípulos missionários. Nós não somos as pessoas que estão buscando cura. Nós já somos discípulos que devemos levar a cura ao mundo. Nós já temos os instrumentos, a palavra. Devemos ler, encontrar o Senhor. Nós já temos os instrumentos, Cristo, na Eucaristia. Nós temos um instrumento, o Padre Helder está lá fora com o Padre Adriano, atendendo a confissão. Tudo isso já nos enriquece. Mas agora falta a missão. A missão é que vai provar ou comprovar se estamos perto ou longe de Jesus. Eu dou a vocês todo o poder e autoridade para curar os enfermos, para sarar as doenças e para expulsar os demônios. Não foi assim que leu hoje, ó?
Naquele tempo, Jesus convocou os 12 e disse, os discípulos, vocês, deu-lhes o poder e a autoridade sobre todos os demônios. Quer dizer, nós como cristãos não devemos mais ter medo. Esse mal não é maior do que Deus. E se a gente tiver confiança em Jesus, então vocês curarão doenças. E aí Jesus diz, e para proclamar o reino de Deus. Como que a gente proclama esse reino, na nossa piedade popular? Eu fico ali encantado aqui agora que eu ando, nas comunidades. Às vezes eu vejo uma senhorinha indo para a igreja rezando o terço dela. Ela está proclamando o reino de Deus. Ela está rezando, ela está testemunhando a fé dela. Eu fico, diante de Deus, eu fico encantado. Aquela admiração, Fico admirado, ou seja, me leva ao estupor, a própria experiência de Deus ao ver uma senhorinha rezando o terço, Os cenáculos, os movimentos marianos de Schottstatt, a novena do Perpétuo Socorro, todas essas, o cenáculo em família, todas essas são maneiras de proclamar o reino de Deus. São Pio, fazia parte da tradição franciscana. São Francisco fez do terço um modo do pobre ler a Bíblia. 150 peças do rosário era uma maneira de ler os 150 salmos, de estarem conectados com os mistérios da vida, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Quem reza o terço está proclamando o Evangelho com a própria vida. Então veja, gente, quem prega o reino está imune ao mal, à injustiça e a essa maldade que percorre no mundo de hoje. E tem força para expulsar o mal e para curar e anunciar o reino. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.